A Bíblia, como um todo, é muito fascinante. Aliás, todas as vezes que eu estou ministrando, eu faço essa afirmação, de alguma forma. Você, nós, você precisa ler, e lendo conhecerá mais e mais sobre Deus. Eu não posso definitivamente dizer que conheço algo, se eu não experimentar. E aí, desta forma também é a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Cada livro da Bíblia e cada um dos seus autores foram inspirados a escrever, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, a escrever cada palavra, fatos, histórias, profecias, músicas, poemas e assim por diante. E quando nós lemos estas palavras, ou lemos a Bíblia, nós vamos fazer descobertas muito interessantes para a nossa vida e para o nosso viver. Porque a palavra de Deus é viva, é isso que a própria Bíblia nos diz e nos ensina. Um dos livros da Bíblia, o livro dos Reis, é um relato da história dos reis de Israel, dos reis de Judá. E paralelo e em conjunto a este relato, ou esses relatos da história dos reis, nós encontramos o relato da vida e do ministério de alguns dos profetas. E isto é também muito significativo. Por quê? Porque quando nós percebemos um governo como os reis governavam naqueles dias, Deus levanta ao lado destes reis sacerdotes que poderiam levar o povo à presença de Deus. E nós vamos ver também os profetas trazendo de Deus e falando de Deus ao seu povo, àquela nação, àquela gente. Hoje, de igual forma, nós percebemos a presença de um governo, o nosso governo próprio, quando nós nos governamos, quando nós nos decidimos as nossas questões e fazemos as nossas escolhas, mas nós percebemos também, pelo ensino bíblico, da grande necessidade do ministério sacerdotal na nossa vida, e porque também não dizer a necessidade de um ministério profético, a revelação de Deus para nós, para o nosso viver, não importa o contexto em que nós estejamos vivendo. Um dos profetas desta antiga aliança, e que nos mostra e revelado para nós no livro dos reis, é o profeta Eliseu. E ele esteve ao lado de alguns dos reis de Israel. E eu acho interessante, porque no livro de 2 Reis, mais de 1/3 deste livro, Deus separa para falar sobre a vida deste homem. E nós vamos ver uma sequência, a partir do capítulo 2 de 2 Reis, até por volta do capítulo 12, capítulo 13 deste mesmo livro, um relato sobre os muitos momentos na vida deste homem, como falamos há uma semana atrás, alguns domingos atrás, quando nós percebemos Deus usando este homem para falar com pessoas, homens, mulheres, governantes, e sempre revelando a nós o extraordinário, o sobrenatural de Deus, naquele contexto em que estavam inseridos. Eu quero nesta ocasião, nessa oportunidade, pedir que você pudesse ligar a sua Bíblia, ligar o seu tablet e abrir a sua Bíblia em papel impresso, não sei o que você tem nas suas mãos, e você pudesse manter aberto a sua Bíblia neste texto de 2 Reis, no capítulo de número 6, do versículo 8 ao versículo 23. E ao longo desta palavra eu gostaria que pudéssemos meditar e refletir em algumas coisas que podemos extrair e aplicar para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa história e assim por diante. Uma das coisas que se sabe, que o texto nos revela, é que Israel estava em guerra contra os sírios. Uma guerra que já durava algum tempo. Havia o incômodo, a perturbação de estarem sempre em guerra, sempre em confronto. Nos fala de realidades espirituais, embora diferentes daquilo que nós muitas vezes vivemos nos nossos dias. Embora os personagens estivessem no mesmo contexto,
lugar e diante do mesmo fato, nós vamos perceber realidades espirituais bem diferentes quando nós olhamos para a vida do profeta Eliseu em si, enquanto homem de Deus e profeta de Deus. Vamos ver naquele mesmo contexto a atitude, o comportamento do rei de Israel naquele contexto. Vamos observar o contexto e o comportamento diante daquele discípulo do profeta que estava ali também vivenciando e acompanhando aqueles momentos, mas também nós olhamos para o lado de lá, fora das fronteiras de Israel, o comportamento e como o inimigo se comportava e reagia diante dos fatos que lhes eram apresentados. Uma das coisas que nós percebemos é que hoje, como naqueles dias, nós podemos fazer uma declaração e uma afirmação: nós estamos em guerra. Nós não podemos escolher a forma como, ou melhor, nós podemos escolher a forma como nós queremos andar. Nós podemos andar e viver dentro exclusivamente do natural, não nos importando e não dando atenção às coisas espirituais, ou nós podemos viver e andar e nos comportar entendendo e buscando e tentando discernir as coisas que são de ordem espirituais, as coisas que nos são espirituais. Alguém pode até perguntar, e eu sei que muitos podem e fazem esta pergunta, porque já conversei com pessoas, já ouvi de pessoas perguntas como esta. Por exemplo, para eu viver a vida com Deus em Cristo, eu preciso de experiências espirituais? Para eu viver a minha vida com Deus, eu preciso de experiências espirituais? Para o meu caminhar com Deus, você pode perguntar, eu preciso de experiências espirituais? Ora, Jesus nos diz uma coisa interessante, talvez a gente consiga responder esta pergunta. Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando ele conversa com aquela mulher samaritana, Jesus diz para ela e diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Do que o texto está nos falando? Senão de uma realidade espiritual, de uma vida de adoração a Deus que não pode ser de forma natural, mas uma adoração que permeia e que alcança a questão ou as questões de ordem espiritual. Jesus diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Falando de um modo de viver da vida dos homens, quando Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, no versículo 25, Paulo falando aos seus ouvintes, e estas palavras chegaram e chegam até nós, Paulo diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, ora, se nós somos homens espirituais, se nós somos um povo espiritual, se a igreja do Senhor Jesus espalhada pela terra, pelo mundo afora, é um povo espiritual, então nós somos admoestados a viver no Espírito e a andar no Espírito. Viver uma vida espiritual, andar no Espírito de Deus. E por favor, quando nós falamos de andar no Espírito e viver no Espírito, nós não estamos falando de viver uma vida de misticismo, como muitas pessoas querem transformar a vida espiritual em coisas místicas. Não é disso que a palavra do Senhor está nos falando e nos ensinando. Há uma realidade espiritual irrefutável. Hoje, a fé está sendo secularizada. E muitos estão negando as suas experiências espirituais, experiências, vividas com Deus, experiências no Espírito Santo, em troca de um evangelho pós-moderno, sociopoliticamente correto. Eu tenho visto pessoas que tiveram uma experiência com Deus, pessoas que tiveram uma experiência no Espírito Santo de Deus, de graça, de plenitude, de revelação, de conhecimento, que lhes fora revelado pelo Espírito Santo de Deus, e tenho visto com tristeza,
neste mundo, repito, secularizado, muitas dessas pessoas negando as experiências vividas outrora. O que nós queremos é entender, e o que Deus quer nos advertir neste tempo. Há uma expressão recorrente no meio de muitos, ou do povo de Deus como um todo, quando nós percebemos os comportamentos e as coisas acontecendo de forma sorrateira, quando os muitos, diante de alguns comportamentos e de algumas experiências vividas no Espírito, repito, dizem, não tem nada a ver. Uma expressão maligna, uma expressão dizendo, eu não estou nem aí para o que está acontecendo, não tem nada a ver. Alguns anos atrás, algum tempo atrás, eu ouvi uma história de um certo jovem com 18 para 19 anos aproximadamente. E aquele jovem havia concluído o ensino médio, estava se preparando para um vestibular, e neste período, logo depois da conclusão deste ensino médio, ele foi acometido de um problema de saúde muito sério, um problema na sua visão. E faz consultas e sai da sua região, vai para outra região, e buscando os melhores especialistas daquela área de oftalmologia, e num dado momento, depois de muito pesquisar, família com bens, a família com posses, com recursos, excelentes médicos cuidando do caso, por fim, um médico especialista disse para o pai e a mãe, aquele garoto, dizendo, olha, nós não temos esperança, não tem jeito. Nós vamos fazer uma tentativa para que você não perca de vez a sua visão, porque o que nós estamos vendo aqui é que você, irrefutavelmente, vai perder a visão totalmente, já muito em breve. E aquilo trouxe um desespero para a família, e a família conhecia Deus. Aquele garoto fora criado nos caminhos de Deus, ele fora educado nos caminhos do Senhor, teve com este Deus experiências na sua infância e adolescência, e num dado momento aquela família então pede, toda a igreja se envolve em oração, toda aquela igreja se envolve em jejum, toda aquela igreja se envolve, os muitos grupos da igreja envolvidos, orando exclusivamente pela vida daquele garoto, pela vida daquele rapaz. Por fim, os médicos disseram, vamos fazer uma tentativa. Ok, parece impossível, mas nós vamos fazer uma tentativa. E ele então fez uma tentativa, e quando eles fizeram uma tentativa, por fim, foi uma história que foi longa, não foi uma história curta. Depois daquele tempo, obteve sucesso. Aquele garoto, então, depois de alguns meses, recobrou a visão totalmente. Mas logo após aquele tratamento, aquele garoto começou a ter problemas de ordem emocional. E ele foi diagnosticado com estresse pós-traumático. E ele começou a questionar tudo e todos. Questionou a vida dos seus pais, questionou a igreja, questionou a sociedade, questionou Deus, e enfim, ele questionou e questionava Deus e tudo. Num dado momento, passado aquele estresse, aquele tratamento psicoemocional, um dos líderes dele chegou a ele e perguntou, já ele bastante, bem melhor do que estava, ele perguntou, você crê que Deus te curou? Você crê que Deus fez o que fez por você? Você crê que Deus pode intervir nessa situação sua? E aquele rapaz então disse assim, eu não sei se Deus interveio nisso. Eu não sei se Deus se preocupou comigo nesta questão. E uma pergunta simples, parece muito simples e boba até, que aquele pastor fez para aquela ovelha, para aquele rapaz, foi a seguinte, ok, então você concorda que nós oremos a Deus e peçamos a Deus para tirar aquilo que ele fez? Aquilo chamou a atenção daquele garoto. Aquela palavra do pastor, no sentido de buscar um caminho para fortalecer e aguçar e renovar a sua fé, despertou a vida daquele garoto. Quando nós ouvimos estas histórias, ou um testemunho como este, nós observamos de uma forma muito clara como Deus está agindo,
como Deus está agindo em todas as situações que estamos envolvidos. Aquele médico disse, olha, não há possibilidades, não há como fazer. Eu não sei se estou dizendo tais palavras a você, é porque ao longo da minha vida tenho visto e experimentado tantos e tantos milagres. Ou se é porque lanço os meus olhos sobre a Bíblia, a palavra de Deus, e ela me mostra um Deus que me é revelado a nós, um Deus de impossibilidades, um Deus dos impossíveis. E quando este Deus nos é revelado, nós podemos perguntar e dizer, olha, Deus realmente está agindo, Deus realmente está trabalhando e fazendo alguma coisa em nosso favor. Deus está preocupado com as situações ou a minha situação, seja ela qual for. No texto que lemos e podemos ler, quando a Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo 4, a palavra do Senhor diz que Daniel foi levado para servir na Babilônia. E eu amo esta história, porque o capítulo 4 é a narrativa de uma história de um homem grande, que teve um sonho, ficou incomodado, perturbado com aquele sonho, e pediu que alguém pudesse trazer a interpretação. E Daniel, por fim, então, tem um entendimento da parte de Deus para aquele sonho. Mas antes que isso pudesse acontecer, Daniel diz na revelação daquele sonho ao rei Nabucodonosor, está lá no capítulo 4 de Daniel, por favor, dê uma lida nesse texto que você vai entender essa palavra. Então, Deus usa Daniel, porque na revelação Nabucodonosor seria abatido, e depois ele seria engrandecido, mas para que ele fosse normalmente engrandecido, ele, Nabucodonosor, precisava entender que Deus dominava sobre o céu. E ele usa uma expressão dizendo, Deus domina o céu. O céu domina. A ideia bíblica é Deus estar com domínio sobre todas as coisas, Nabucodonosor. E esta palavra é para mim, é para você, para cada um de nós. O céu domina. Alguém pode perguntar, guerra? Se nós estamos em guerra, que guerra é essa? Onde? Como? Ou dizer, alguém pode dizer, não há guerra. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, ele diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então a resposta é, para eu viver a minha vida com Deus, para eu caminhar com Cristo Jesus, eu preciso, na verdade, de entendimento espiritual das coisas. Você tem a resposta. Mas uma das coisas que eu quero neste dia, mais uma vez, dizer e afirmar, nós estamos em guerra. Nós estamos em uma batalha. A vida cristã, a vida com Deus, é uma vida de constante batalha, é uma vida gloriosa, maravilhosa, é uma vida de felicidade, sim, mas é uma vida de guerra, de batalha. Voltemos os nossos olhos para o texto. Deus intervém na vida do seu povo. Deus intervém na vida de um povo. Deus intervém na vida de um rei. Deus intervém na vida de um profeta, dos seus discípulos, como o moço do profeta Eliseu. E quando nós olhamos para esta palavra, algumas lições nós podemos tirar dela. Algumas coisas podemos aprender à luz desse texto. Neste capítulo, nós vamos observar, neste capítulo 6 de 2 Reis, repito, no versículo 8 ao versículo 10, algumas palavras, diz assim, ora, o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse,
em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Ou seja, algumas vezes nós precisamos observar e atentar neste contexto de guerra e de batalha. Nós precisamos ouvir, dar ouvidos àquilo que Deus quer falar, dar ouvidos àquilo que Deus quer nos ensinar. Aprenda a ouvir, ouça. Mas a segunda coisa que nós observamos à luz deste texto é: obedeça. O profeta teve de Deus a revelação e a palavra e disse ao rei: olha, rei, não passe em tal lugar, não vá em tal lugar. E o texto diz que Deus livrou ele uma, nem duas vezes, algumas vezes. Mas quando isto aconteceu porque ele aprendeu a ouvir e ele aprendeu a obedecer a direção de Deus, a palavra de direcionamento para a sua vida. Não há guerra que não haja espionagem e contra-espionagem. Toda guerra que você ouve, toda guerra que você pesquisa, você vai perceber que ela teve espionagem e contra-espionagem. Eram dias difíceis nos dias do profeta Eliseu. Era tempo de guerra, era tempo de batalha, era tempo de luta, era tempo de incertezas. Era tempo em que o inimigo estava o tempo todo espreitando os filhos de Deus, e era uma constante batalha. Uma guerra que não era apenas uma guerra no campo físico, mas uma guerra que ia muito além do campo físico, das espadas, das lanças, dos arcos e das flechas. Era uma guerra espiritual. Estava lá presente uma guerra espiritual sendo travada. Ainda que a gente não queira admitir o fato da guerra e da batalha espiritual ali presente, havia uma guerra espiritual presente naquele contexto e naquele lugar. O versículo 11 nos mostra de uma forma tão clara sobre isto. Como isto perturbou o coração do rei inimigo. E ele faz uma pergunta para os seus comandados: quem é o espião que está no nosso meio? Eu gosto desta história, porque a forma como Deus age do lado de cá, produz confusão e tormento e perturbação nas fileiras do inimigo. A forma como Deus direciona os seus aqui, provoca e produz transtorno do lado de lá. E ele faz uma pergunta: quem é o espião no nosso meio? Eu sei que numa guerra, espionagem e contra-espionagem, mas afinal, quem é o espião que está no nosso meio, que conta para o inimigo, para o rei de Israel, aquilo que nós estamos armando contra ele? A palavra Jorão, que era o rei naquele contexto, o rei de Israel, foi: guarda-te, não passes por tal lugar. Aprenda a ouvir, aprenda a obedecer. Talvez você diga e pense e diga: mas ouvir o quê? Obedecer o quê? Volte os seus olhos para a palavra de Deus. Diante das circunstâncias que estão aí, o inimigo à volta, um tempo de incertezas. Cada dia nós ouvimos uma palavra e uma notícia ruim em relação aos nossos governos, em relação aos poderes constituídos na nossa nação, em relação à política nacional, as informações sobre esta pandemia. Cada dia nós ouvimos alguma coisa, mas eu quero que você aprenda a ouvir não a voz do inimigo. Precisamos aprender a ouvir não a voz do inimigo, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ouça-o, obedeça-o. Essa é a primeira coisa que precisamos entender e fazer neste tempo de guerra que nós estamos travando. Uma segunda coisa é que quando nós estamos em guerra, e a forma como Deus usa
de coisas espirituais, e Deus usa também de coisas naturais, é que Deus nos mostra alguma coisa que o homem natural não pode compreender. O homem natural não pode aceitar. O homem natural não pode apreender isto. E o que é a revelação daquilo que é oculto? Como Deus quer revelar o que está oculto? E não estamos falando de ocultismo. E quando a palavra fala de revelar a nós o oculto, aquelas coisas que estão desconhecidas, aquelas coisas que não temos entendimento, aquelas coisas que não temos discernimento, aquelas coisas que eu e você, nós não temos explicação ou explicações. E o versículo 11 e o versículo 12 dizem algumas coisas interessantes. Então, tendo se turbado o rei da Síria com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Olha a pergunta que ele faz para os seus comandados. O versículo 12 diz assim: respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Que coisa gloriosa, que coisa linda. Deus faz com que o outro saiba. Deus revela ao outro o coração, ao rei de Israel, aquilo que está acontecendo na sua câmara, no seu quarto, ó rei da Síria. Deus traz a nós e revela a nós o oculto. Talvez a gente se desaponte. Talvez você, ouvindo esta palavra, seja um daqueles desapontados, porque esperou tanto em Deus, aguardou tanto da parte de Deus, e Deus não lhe respondeu exatamente como você esperava que Ele respondesse, e veio frustração, veio desânimo no seu coração. Escute, porque Deus não fez e como Deus fez, e para que Deus está fazendo. Aquele homem então ouve esta palavra e diz: olha, o profeta Eliseu que está lá em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Sabe, para o Deus de Israel, para o Deus de Eliseu, para o Deus de Israel, não há segredos, não há nada oculto, não há nada, absolutamente nada oculto aos olhos deste Deus de Israel. Uma das coisas mais interessantes e que grita para nós no texto é o fato de que eles lá, do lado de lá, sabiam de um Deus que revelava e revela tudo mesmo. E hoje, no contexto em que nós estamos vivendo, muitos homens e mulheres de Deus não conhecem um Deus que revela e revela tudo. Ele revela tudo. Revela porque conhece porque nos formou e nos criou. Ei, rei, o céu domina. Ei, igreja, o céu domina. Ei, meu irmão, minha irmã, ei, você aqui, ali, acolá, ei, o céu domina. Será que você consegue perceber isso? O coração arde quando nós ouvimos esta expressão que Daniel declara diante de Nabucodonosor: ei, o céu domina. Mas o rei da Síria insiste e diz: há um traidor aqui, ó rei, meu senhor. E alguém diz: não há nenhum traidor aqui no nosso meio. É porque Deus conta, Deus revela para ele lá aquilo que está acontecendo dentro do seu quarto onde você dorme. No capítulo 2 de Daniel, no versículo 28. E é bom a gente pensar e analisar os mais diversos contextos à luz da Bíblia. Eliseu não era cativo em Israel, mas Daniel era cativo na Babilônia. Não importa o lugar onde Deus nos coloque, não importa o lugar onde Deus nos coloque, não importa o momento em que nós estejamos vivendo,
O fato e o que se aprende à luz da palavra de Deus é que o céu domina, Deus tem o controle, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. No capítulo 2, no versículo 28 de Daniel, o rei teve um sonho, já citei essa história, e ninguém havia podido dar a revelação. Os seus conselheiros, os seus assessores, os bruxos, os feiticeiros, os encantadores da Babilônia, ninguém pôde revelar o sonho ao rei. Se eu te contar um sonho, ora, é claro que você vai poder revelar para mim. Talvez não seja a revelação de Deus, talvez você possa dar um chute, talvez você possa usar dos seus achômetros. Olha, eu acho que este sonho, eu acho que isto é aquilo outro. Não. Isso não cabia naquele contexto. A possibilidade de achômetro não cabia. E naquele contexto, Nabucodonosor pede: eu quero a revelação deste sonho, mas ele não contou o sonho para absolutamente ninguém. Que coisa, é bem complicado, né? Daniel diz assim: eu vou orar e vou saber de Deus o que Deus tem para me dizer. E esta é uma das lições nas guerras espirituais. Essa talvez seja a coisa mais importante numa batalha espiritual, na guerra que estamos travando. Daniel disse assim: eu vou orar e vou consultar a Deus. E no versículo 28 deste capítulo 2, ele faz uma afirmação: há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Ei, senhores, o céu domina. O céu domina. Deus está no controle. Deus tem o domínio de todas as coisas. Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida da nossa nação que está num estado caótico, preocupante, alarmante. Conspirações em todos os lados. Deus domina, o céu domina. Deus revela o que está oculto. Deus traz a mim e a você o que está oculto. Deus mostra exatamente aquilo que Ele quer mostrar e o faz com um propósito. Ele o faz com um propósito. E quando ele faz isto, será que estava descoberto aos olhos de Deus a ameaça à sua volta? Será que Deus estava desligado, despreocupado? Será que Deus não estava atento? E o mesmo, será que Deus não está atento ao que está acontecendo comigo e com você? Será que Deus está sendo tomado de surpresas pelo que está acontecendo? De novo, eu afirmo, porque a Bíblia afirma: o céu domina, o céu domina. Olha, se os céus dominam sobre todas as coisas, o que pode fugir deste domínio? Absolutamente nada. E se Deus traz revelação, e se Deus nos mostra algumas coisas, Ele diz assim: escute, eu estou atento às ameaças. O rei da Síria entendeu que entendeu claramente que os muitos crentes e homens espirituais não entenderam. Aquele rei entendeu que muitos homens de Deus e mulheres de Deus, lá naquele tempo, ainda séculos antes de Cristo, que não entenderam ainda que andando com Deus há décadas. Ele disse: se eu não posso destruir o exército deles com as emboscadas que nós planejamos, então vamos destruir a fonte espiritual, vamos detonar o QG espiritual deles,
Então, se o problema e o meu adversário não é o rei, o que governa, se o meu adversário não são os seus soldados, o seu exército, ou toda a sua armadura, ou todos os seus comandados, então vamos fazer o seguinte: vamos destruir o QG espiritual, vamos acabar com a vida deste homem chamado Eliseu. De novo, mais uma vez, eu percebo que a nossa luta ela não é física. Você consegue perceber à luz desse texto que a minha luta, a nossa luta não é uma questão de ordem física. A física foi resolvida. A emboscada ou as emboscadas foram anuladas, mas o que eu quero pensar e o que eu quero colocar aqui agora é que o rei da Síria toma uma decisão. Se eu não posso vencer o inimigo físico no campo de batalha, com flechas, arcos, lanças e assim por diante, então eu vou destruir aquela questão. A minha luta vai ser voltada na questão da luta espiritual. Deixe-me destruir aquele que revela essas coisas. E o versos 13, 14 e 15 diz assim: ide, e vede onde ele está. Ele quem? O profeta Eliseu. Para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã, uma cidade que ficava a 15 quilômetros aproximadamente de Samaria. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Boa pergunta. O que nós vamos fazer? O que faremos? Ei você, ei você, ei você, ei você, você acha mesmo que o seu problema é físico e material? Você acha sinceramente que o seu problema é de ordem física? Você acha que o seu problema é porque as perspectivas são as piores possíveis no mercado? Ei, você acha que as notícias são as piores no que diz respeito às finanças, à saúde? Você sinceramente acha que o seu problema é este? Olha, eu olho para a Bíblia e eu descubro a luz da Bíblia, e por isso digo que a Bíblia é maravilhosa, é muito interessante. Não, definitivamente o nosso problema não é de ordem físico-material. Nós muitas vezes brincamos uns com os outros, e nós dizemos para eles assim: ei, acorda. Lá na minha casa com meus filhos, meus genros, minha parentela, falei: acorda, o que você está pensando? Quantas vezes nós brincamos, e mais uma vez eu quero dizer para você: ei, acorda, o seu problema não é físico, material, não. O salmista diz lá no Salmo 34, no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Como é isso? Eu acho que alguns homens de Deus e mulheres de Deus, ou melhor, alguns crentes, acham que essa palavra está dizendo daqueles anjinhos com cabelo encaracolado, de olhos claros, cabelos encaracolados, que ficam sobrevoando nós, ou voando sobre as nossas cabeças, com a harpa, tocando e cantando. Ei, a palavra diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor e os livra. Ou seja, ele precisa estar trabalhando. E os anjos do Senhor, como a Bíblia diz, são ministros do Senhor ao nosso serviço. E eles estão com o propósito de me livrar, te livrar, nos livrar. Fica claro para nós isto? O apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola no capítulo 5, no versículo 8. E a quem ele está falando? Eu acho interessante observar isso. Ele está falando aos presbíteros, aos pastores. E ele continua dizendo igualmente aos jovens, dizendo: ei, não somente líderes, mas aqueles que são liderados. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Cercaram lá no passado. Hoje nós somos cercados, apertados, afligidos, nas mais diversas formas. Nas mais diversas formas. Nós somos cercados, apertados, afligidos,
Por quê? Porque o inimigo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, como leão que ruge procurando quem possa devorar, quem possa tragar. Por fim, a palavra do Senhor nos fala sobre estarmos com os olhos abertos. A vida com Deus é maravilhosa. A vida com Deus é maravilhosíssima. A vida com Deus não pode ser vivida em autocomiseração. Tadinho de mim, autopiedade. Não. Homem de Deus, mulher de Deus não vive desta forma. Definitivamente não. Ela precisa ser vivida com discernimento. É verdade que para alguns é um negócio, para outros fonte de lucro e poder, ou seja, a vida com Deus, o Evangelho, ou a pregação do Evangelho. Para outros é um lugar de viver um narcisismo exacerbado, eu, e ai de você se disser que não é. Mas a grande verdade é o que Deus espera de cada um de nós. O que Deus quer e espera? Ele quer que eu e você, que nós vivamos de forma piedosa. E uma das formas que Deus quer que nós vivamos é com os olhos bem abertos. Neste texto, no versículo 16 ao versículo 23, nós vamos ver algumas coisas interessantes que nos são ensinadas, realidades espirituais que estão presentes aqui. Escute, há uma diferença tão grande entre ver e enxergar. Aquele moço viu tudo cercado, e ele disse: o que faremos? Ele viu tudo cercado. O comandante com um grande exército veio e cercou a cidade de Dotã, onde Eliseu e o seu discípulo estavam presentes. E quando aquele moço sai do lado de fora pela manhã bem cedo, ele vê que toda a cidade está cercada, e ele faz um grito e diz, exclama e interroga melhor, dizendo: o que faremos? João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas esse texto, no versículo 16 em diante, diz assim: não temas. Foi a resposta de Eliseu ao seu discípulo. Foi a palavra de Deus ao seu discípulo, ao seu servo. Eliseu tipifica Deus, representa o próprio Deus ali. E ele então responde ao seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mais uma vez, a palavra de 1 Pedro 5:8, a palavra de Salmo 34, versículo 7, o inimigo está ao nosso derredor como um leão que ruge, ou os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E agora mais uma vez, versículo 18, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Que homens são esses? O exército. Deus trouxe uma cegueira para todo aquele exército, para que abra os olhos para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com teu arco, porém a estes manda ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. De novo, qual foi a estratégia do inimigo? Cercar, apertar.
perturbar, trazer incômodos. E ele diz claramente: ei, você está vendo, mas você não está enxergando. Discernimento espiritual traz para nós algumas coisas. O versículo 17, o profeta ora a Deus e diz assim: Senhor, peço-te que Ele abra os olhos para que Ele veja. A minha oração e o desejo sincero do meu coração hoje, aqui e agora, e tenho certeza, o desejo sincero do coração de Deus para a sua vida é que você tenha discernimento e que os seus olhos se abram. Que você, vendo, possa enxergar. Que você, vendo, possa discernir, possa entender. A minha oração é que o Senhor abra os seus olhos espirituais. O versículo 18 diz assim: orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente com cegueira. Meus irmãos, há 2 momentos na Bíblia em que este verbo cegar é usado em toda a Escritura Sagrada, que é usado na Bíblia. Aqui, neste momento, quando Eliseu ora e eles são cegados, e o segundo momento foi quando Deus traz cegueira naquela história lá de Gênesis, sobre Sodoma e Gomorra. Deus estava trazendo punição àquelas pessoas, mas Deus estava mostrando algumas coisas além, muito além da batalha, muito além da guerra. Eu quero concluir a minha palavra. Há uma diferença em vivermos a vida cristã. Nós podemos vivê-la de forma física, de forma natural, ou de forma espiritual. Nós não podemos viver o espiritual de forma natural, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas não podemos viver definitivamente o natural de forma espiritual. Portanto, neste dia, eu quero que você entenda e que você perceba as coisas que estão à sua volta. Eu gostaria que você orasse e pudesse dizer: Deus, me dá discernimento e entendimento do que está à minha volta, do que está acontecendo. Talvez você diga assim: as coisas já estavam difíceis, e com esta crise que está se aproximando ou já instalada, esta crise econômica, não apenas de saúde, mas econômica, financeira, a melhor coisa que eu possa fazer é chegar amanhã, segunda-feira, ou qualquer outro dia da semana, e fechar ou paralisar as atividades da minha empresa. Eu te pergunto, você já ouviu a Deus? Você já teve discernimento da parte de Deus? Talvez, neste tempo em que estamos vivendo de guerra, e eu repito, estamos em guerra. E como estamos? Talvez você, diante das situações vividas em casa, e falo sempre disto, talvez você diga: a melhor forma, a melhor coisa a ser feita é sair de casa, arrumar um outro lugar para eu viver. Estava lendo uma pesquisa essa semana, e algumas pesquisas me chamam muito a atenção. O aumento do consumo de álcool neste tempo chamado de pandemia, ou de isolamento social, como queiram, aumentou na casa de mais de 800%. O consumo de bebida alcoólica. Por quê? Qual o motivo? Qual a razão? O número de violência doméstica dentro de casa, tanto como crianças, como mulheres, aumentou assustadoramente. Por quê? Quando nós estamos vivendo apertados, quando o inimigo nos cerca, como o texto nos sugere, e ele faz isso com um propósito: dar cabo das nossas vidas. É o momento de parar tudo.
É o momento de ouvir a voz de Deus. É o momento de pedir: Deus, dá-me discernimento de tudo isso que está acontecendo. E eu tenho certeza, assim como o Senhor fez. E nós mais uma vez vemos e observamos e testemunhamos o sobrenatural de Deus na vida do seu povo. O entendimento que eu tenho para esses tempos, e que entendo ser tempos do fim, é que se nós não vivermos com discernimento e vida espiritual, nós, chamados crentes, homens e mulheres de Deus, não sobreviveremos para estes tempos tão difíceis. Cada dia que se passa, nós vamos ver a diferença, e mais claramente, na vida de cada uma das pessoas, daquele que teme a Deus e daquele que não teme a Deus. Daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Que Deus o abençoe. Eu quero pedir que você aí, onde você está, que você pudesse voltar o seu coração aos céus agora, e nós pudéssemos ter uma palavra de oração. Vamos fazer isto. Pai, obrigado porque Tu és um Deus do natural, mas Tu és o Deus que revela a nós o sobrenatural. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina e nos diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Eu não posso ver a Bíblia, a Tua palavra, apenas como um livro comum. Não. A Tua palavra diz que ela é viva, ela é eficaz. É assim que aprendemos nas Escrituras. Então, Deus, neste dia, neste momento, eu oro em favor de todos quantos estão participando conosco e ouvindo esta palavra, para que venha a eles entendimento, para que venha a eles discernimento do tempo que está vivendo, que ele ou ela está vivendo. E nós oramos e pedimos a Deus que o Senhor revele a nós, como fez com Eliseu, as coisas que estão ocultas, para que nós aprendamos, para que nós possamos viver e andar, não dentro daquilo que está à nossa vista, mas na perspectiva da fé, daquilo que nos é revelado no mundo espiritual. Esteja a Tua bênção sobre esta vida, sobre esta família, sobre esta casa, e nos abençoe. Deus, o que tentaram fazer contra nós, ou o que tem tentado contra nós, como foi nos dias de Eliseu, ó Deus, nós entendemos que Tu és o Deus que coloca os Teus anjos à nossa volta. E como o Senhor disse através do Teu servo no passado, Senhor, eu oro para que os Seus olhos se abram e vejam que muito maior é aqueles que estão por nós ou conosco do que estão contra eles ou em favor deles. Seja, Deus, Tua graça, Tua bênção sobre este coração, sobre esta casa, sobre esta situação que ele e ela esteja vivendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja abençoado. Tenha uma semana plena, cheia da graça do Senhor, e que Ele te abençoe. Amém e amém.